Olá, meu querido internauta, muito boa noite. Hoje, né? É 11 de outubro de 2022. Estamos aqui para mais uma live, né? E hoje nós temos. Você está no canal, né? Você está no canal Conservadores do Universo, e esse programa é o Clube do Livro. O livro comentado. Comentamos já vários livros, eu já vou falar aqui os livros que a gente comentou, mas antes eu quero apresentar para vocês o nosso comentarista hoje, né? Nós temos alguns convidados futuramente que virão, mas hoje o nosso convidado especial é o nosso querido amigo, o vereador por Campinas, Major Jaime. Major, pode dar o seu boa noite aí. Ô, Cléber, boa noite a você, boa noite a todos, né, a toda a sua audiência, né? É um prazer mais uma vez estar aqui para a gente conversar um pouquinho, falar sobre esse tema, né, desse livro aí que é interessante, né? Quem não conhece, a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele. Exatamente, muito obrigada, viu, Major? Então, querido internauta, olha, nós já comentamos diversos livros. Esse que nós vamos comentar agora é o 8º livro. Mas vamos só para deixar assim pontuado, nós já comentamos O Comunista Exposto, uma parte dele. A gente não comentou porque ele era muito extenso e a gente comentou algumas partes dele. Depois nós comentamos o Marxismo Selvagem, né, do professor Eginaldo Hélio. Depois nós comentamos o Manifesto Comunista. Depois nós comentamos o Manifesto Conservador Brasileiro, do nosso querido doutor Alexandre Loyola. Vai o nosso abraço aqui para ele, faz tempo que a gente não se fala, né? Depois, quem é que não lembra desse livrinho aqui muito interessante, né? O discurso sobre a servidão voluntária. A gente fez muito comentário sobre este livro. Depois nós falamos sobre a introdução da nova ordem mundial, né, do Alexandre Costa. Em seguida, aí nós demos uma pausa nesses assuntos mais políticos e falamos do Fagulha, dos vencedores, do nosso querido Gilmar Dias, que está lá em Portugal. As duas lives passadas, a gente só fez comentários a respeito do tema gangues, né? A formação de gangues. A gente falou um pouco da gangue de Nova York, de 1846, falamos alguma coisa a mais, né? E agora, hoje, nós introduzimos, então, o Guerras Urbanas, não é? Que convidamos o Major Jaime para estar conosco, né? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho do autor, né? O autor não é brasileiro, o livro também não é brasileiro. O livro foi editado, né, pela Bibliex, que é a Biblioteca do Exército. E esse autor, que é o Antonin Tisseron, eu não sei se a pronúncia está certa, porque ele é francês, e ele é um pesquisador, é um historiador, tem doutorado em História, ele é formado pela Universidade de Paris. E ele estudou vários temas voltados para as guerras urbanas, né? Principalmente na África. Ali ele fala sobre a luta contra o terrorismo, né? As Forças Armadas e ação integral colombiana também. E ele fala de guerras e representações. Ele se especializou nesse assunto de guerras urbanas. E a Biblioteca do Exército editou esse livro, e é muito interessante. A apresentação ela é feita pelo general de Exército Domingos Carlos de Campos Curado. Então, o general Curado, ele vai explicar, ele faz uma pequena explicação do que o livro aborda, né? O livro aborda
os conflitos recentes, e aí ele vai falar desses conflitos que ficam nas cidades, que se concentram nas cidades, e o papel do soldado, do guerreiro, como é que agora ele não tem mais um conflito convencional, né? Que é um inimigo contra outro inimigo, né? Conhecido, mas esse conflito que hoje são realizados nas cidades. Então, no contexto urbano, que aí é bem mais difícil, porque o soldado, né, o guerreiro, ele não tem uma identificação do seu verdadeiro adversário, e ele tem uma população no meio de todo esse burburinho, não é? E então o general Curado ele fala aqui, né, que o novo contexto estratégico implica para as Forças Armadas em repensar seus modos de ação. Então, a eficácia tem que ser realmente, tem que ser uso moderado de força e de suas consequências sobre a população civil. Então, hoje, as Forças Armadas precisam conquistar o coração dessa população que sofre muito com a desinformação, né? A gente observa que a desinformação é o maior inimigo realmente das Forças Armadas, que hoje a gente vê que a mídia exerce um papel, né? A imprensa exerce um papel fundamental nessas guerras, e aí muitas vezes ela ajuda, mas outras vezes ela complica, né, Major? Às vezes ela complica a atuação desse nosso grande soldado que agora ele tem que ser multi, né, Major? Ele tem que conhecer não só o seu trabalho como militar, mas hoje ele tem todo um contexto sociológico, não é? Políticas, conhecer muito sobre políticas públicas. Então, hoje o papel do nosso soldado, né, não é tão fácil. E então, Major, eu gostaria muito que o senhor falasse, o senhor fizesse assim a parte mesmo do prefácio. O prefácio já é feito por um outro comandante, né, por um outro general. Ele é comandante do Centro de Doutrinas de Emprego de Forças. Eu gostaria que o senhor falasse o nome dele e o senhor pudesse mostrar para o nosso internauta esse contexto, né, das guerras urbanas que a gente vai falar. Nós vamos ter outros, sem dúvida, eu garanto para você, querido internauta, que nós vamos ter coisas bastante interessantes para comentarmos, né? Sem dúvida, vai ser um assunto bastante interessante, mesmo nesse período de eleições, a gente poder fazer esses comentários. Mas, Major, eu quero passar a palavra para o senhor, né? Para o senhor comentar, começar pelo prefácio, né? Pelo prefácio. Cléber, vamos lá, né? Mais uma vez, né? Boa noite a todos, né? É sempre um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. E o prefácio, né? Ele é assinado justamente por um general francês. Então, o autor é francês, né? E o general também, né? Já contemporâneo, né? Já aposentou, que é Vicente Despostes. Francês, né? A gente também não vai arriscar muito na pronúncia, né, Claire? Mas exatamente. O autor Ciceron, ele foi feliz, né, em trazer esse tema, trazer esse tipo de discussão. E o general, né, a gente pode falar Despostes, ele fez o prefácio fazendo algumas observações a respeito do tema sobre guerra urbana. É interessante lembrar, Claire, eu estava fazendo até uma pesquisa aqui,
Hoje no país não, hoje no mundo, a gente tem algumas guerras que são, né, as maiores, e algumas a imprensa nem fala mais, a imprensa não toca mais esse assunto. Mas esses ambientes, esses países ainda estão em guerra. Então, eu quero só lembrar rapidamente, aproveitando para a gente poder entender como isso se encaixa, essas guerras se encaixam dentro desse tema que a gente está trabalhando, que é a guerra urbana. No Iêmen, tem uma guerra lá já de alguns anos, também é um conflito que já dura bastante tempo, e uma das características é a guerra urbana. A Síria também, que há muito as pessoas não falam, também tem uma característica de guerra urbana. O Afeganistão, depois da saída dos Estados Unidos, sempre foi ali um ambiente de conflito. Hoje está o Talibã lá tomando conta, né, porque os americanos, o Biden, né? O Biden abandonou tudo, saiu, parece que correndo. Deixou todo mundo na mão, né? Exatamente, deixou o povo afegão na mão. E lá também tem essas características da mesma forma. No Haiti, muita gente não lembra, mas infelizmente lá teve várias coisas que já aconteceram, né? A missão de paz no Brasil já não está mais presente, mas lá tem vários conflitos, e um dos conflitos foi exatamente o assassinato do presidente, e com isso, né, uma disputa de poder, que também está no ambiente urbano. Na Etiópia também a gente tem algo muito parecido, também de briga por poder, e na África, em várias regiões. Né, a gente tem várias regiões da África, onde, infelizmente, o Estado Islâmico, né, continua fazendo mortes, terrorismo, né, uma série de atividades, né, que o Estado Islâmico vem fazendo, principalmente na África, e matando cristãos, matando pessoas que professam outras religiões, não somente o cristão, mas o hindu e outras, né? E a gente vê a característica exatamente do que tem sido comentado aqui no livro, que é a questão da guerra urbana. Isso é atual, isso está acontecendo. E o próprio general, quando ele faz o comentário, ele fala que o soldado do século XXI, ele é diferente, né, obviamente, né, de todos os outros soldados que nós tivemos. Até se alguém tiver curiosidade, eu quero que você, né, veja um filme, eu até anotei alguns filmes aqui, é interessante porque serve de uma referência, né? Se você pegar lá atrás, né, Claire, não sei se você lembra, o filme O Patriota, não sei se você lembra disso, o filme Patriota, com o Mel Gibson, ele fala exatamente dos conflitos que estavam acontecendo na guerra de sucessão dos Estados Unidos, né? Então, o Sul contra o Norte. Então, ele conta essa guerra, e a gente via naquele momento ali o Exército do Norte e o Exército do Sul entrando em conflito, mas mantendo uma distância até em campo aberto, né? E a maioria naquele momento, em 1800, eles tinham, na verdade, uma guerra que era uma guerra dos exércitos, né, de uma forma muito destacada. Você até falou sobre isso. Você disse, né, que estava para identificar o exército, eles usavam artilharia, eles tinham combate corpo a corpo, mas era em campo aberto, né, e a boa parte da população, na verdade, naquela época, moravam ainda em pequenas cidades, e a área rural era muito, muito ampla. Então, esse foi um combate que foi caracterizado dessa forma, né? Depois a gente teve várias evoluções que foram acontecendo com o tempo, e aí eu vou relatando ele aos pouquinhos para que a gente possa inserir, para que a pessoa entenda como isso vem mudando, né? Então a gente teve, vamos mais à frente, a Guerra de Trincheiras, foi na Primeira Guerra Mundial. Quem gosta de filme também, veja, é um filme excelente, O Resgate do Soldado Ryan, né, que é muito interessante. O desembarque ali na Normandia, né, e tudo que aconteceu, né, para levar de volta o soldado Ryan, né, para o seio da família. E isso mostra um combate ainda, até aquele momento, onde se usava muito artilharia, se usava artilharia pesada até, inclusive, se usava muito a questão da aviação, naquele momento da guerra, e depois de 45 para frente, a gente vê algumas mudanças, né? Vê algumas situações acontecendo diferentes, principalmente ligadas a esse combate que já se parte para um combate mais próximo. E aí eu cito como exemplo, não sei se alguém gosta ou viu o filme, Platoon é um filme que fala sobre o Vietnã, né? O Platoon é um dos melhores filmes que falam do Vietnã. Quando os Estados Unidos, com toda a potência militar, chegou naquele pequeno país, né, que tinha, né, um ambiente agrícola, né, e rural, ele começou a trabalhar
ia haver uma guerra de guerrilha, onde o inimigo, né, os Vietcongs, se escondiam, né, nos mais diversos lugares, desde caverna, túneis subterrâneos, e era um contato muito próximo com o inimigo, e dentro na área rural e também na área urbana. E aí um outro filme, que é o último que eu coloco, para que a gente possa ter ideia, Falcão Negro em Perigo. Não sei se você viu também esse filme, claro. Falcão Negro em Perigo, ele fala exatamente de... Esse eu não assisti. Não? Eu recomendo, então. É um fato real, viu? O que eu assisti, que eu achei que é uma história um pouquinho diferente, Até o Último Homem, que é uma história verídica também. Ah, sim, sim. Até o Último Homem. Um soldado que vai para a guerra, ele vai para servir como médico, e ele não quer levar nenhuma arma, também bastante interessante. Exatamente, é uma questão religiosa também, né? Religiosa, e é um fato real, né? É um fato Exato. que realmente aconteceu. Falcão Negro em Perigo é uma história também que gira em torno de, em 1993, né? Os Estados Unidos tinha um conflito que estava acontecendo em Benghazi, e as tropas americanas, né, que estavam naquela região, tinham que resgatar, eu estou resumindo, né, eles tinham que resgatar uma aeronave, que é o Falcão Negro, né, que é o Black Hawk, que é uma aeronave, né, das mais importantes hoje, né, do cenário de guerra, né? A gente não vou entrar muito no mérito aqui para não discutir muito. Mas aí na Somália, o que aconteceu foi exatamente uma guerra, muito claramente, em 93 isso aconteceu. E é um fato real, o filme retrata fatos reais. E foi exatamente uma guerra urbana, onde você tinha, né, uma das características é você fazer o combate quarteirão a quarteirão, você vai porta a porta, casa a casa, muro a muro. É um negócio assim impressionante, né, que acontece. E aí, dentro disso, eu coloco todos esses filmes para que quem tem interesse, né, o seu internauta, ele possa, de alguma maneira, poder fazer essa pesquisa e poder entender o que a gente está falando, né? Principalmente quando a gente trata desses tipos de filme. Tem um outro filme também que é o Atirador Americano, Sniper Americano, na verdade, também fala sobre a guerra do Afeganistão e mostra bem essa característica nova, que já se mudou desde os anos 2000 para cá. A gente já tem essa nova forma de guerra, que é a guerra urbana dentro das cidades. E aí o general, voltando um pouquinho aqui para o prefácio, o general ele coloca algumas razões, né? Uma das primeiras razões aqui, ele coloca a evolução natural dos conflitos. Então, todos os conflitos, durante toda a sua história, eles foram evoluindo as armas, evoluindo as táticas, as estratégias, e principalmente a forma de atuação. Da mesma forma, uma segunda coisa que ele coloca é o fenômeno da urbanização. Enquanto lá atrás, até 1950, nós tínhamos 75% da população mundial no campo, trabalhando na área rural, até 2000, ele coloca um dado aqui, que até 2025, essa população ela não vai ser mais do que 20%. E a gente vai ter 85% da população estarão em grandes cidades, né, na área urbana. Sendo que a gente já tem os maiores conflitos, né? Exatamente. As pessoas vivem... Tendo gente, já tem conflito, né? Exatamente. As pessoas vivem hoje, a sua maioria, nas cidades. Então, isso é um dado importante. Até ele coloca um outro dado, que mais de 300 cidades já têm mais de 1 milhão de habitantes. Então, isso demonstra essa concentração na área urbana. Então, todas as guerras... É só nós lembrarmos a nossa cidade, né, Major? Campinas. A nossa cidade de Campinas. Tem mais de 1.200.000, se eu não me engano. Isso, 1.200.000. E tem toda a nossa região metropolitana também, que já está conurbada, né, que você não consegue nem, às vezes, saber onde é a divisa de uma, a divisa da outra. Isso, então, tudo no cenário urbano, né? E dentro disso, ele também coloca a concentração dos poderes e riquezas dentro dessas cidades. Né? Também é uma outra questão importante, porque na área rural pode ter algum tipo de riqueza, né? E tem, obviamente, né? Mas
a concentração maior está dentro das cidades, né, com vários fatores que depois a gente pode até discutir um pouquinho. Claire, se você até me permitir, eu quero passar isso aqui meio rápido, né? Senão a gente vai alongar muito, a gente fala demais. Mas ele coloca assim, uma análise que ele acaba fazendo. Ele coloca assim mais ou menos 5 aspectos ou ideias, né? Que são as ideias principais para que a gente possa começar a entender o que é exatamente essa guerra urbana e como ela vem sendo trabalhada durante esse período todo. Lembrando que eles são estudiosos, né, o general tem até missões em combate, tem experiência em teatro de guerra, e o nosso autor, ele tem, na verdade, uma experiência, né, o Cicerón, ele tem uma experiência acadêmica, mas que ele foi muito feliz, né, de fazer essa discussão, fazendo consultas, fazendo um trabalho de campo, e ele pôde trazer isso muito bem. Aí o general coloca a primeira ideia, que consiste no caráter ainda do ambiente urbano, né? Então, a gente precisa lembrar que quando a gente fala nessa nova modalidade de atuação dos exércitos, né, eminentemente urbano, né, você vai ter algum trabalho ainda no campo, mas a maioria dos conflitos vão acontecer ainda no perímetro urbano. A segunda ideia é a evolução dos adversários. Então, eu vou dar algum exemplo. Você tem um adversário, eu dei o exemplo do Vietnã, né, que tem lá menos armamento, menos treinamento, menos condições até de estratégia, de mobilidade, mas o que ele tem de diferente? Ele tem esse ambiente, que é o ambiente da cidade, aonde ele nasceu lá muitas vezes, onde ele conhece, onde tem, né, toda uma característica daquele ambiente que ele conhece. E vem um exército estrangeiro para esse ambiente, e ele vai ter muita dificuldade, porque esse guerrilheiro, né, que a gente pode colocar assim, ele tem todo o conhecimento daquela localidade. E aí fica muito mais difícil combater isso, né, como eu disse, entrando em casas, entrando em edificações, é algo muito arriscado. Até o general, ele coloca que os exércitos, por anos, sempre evitaram o confronto nas cidades. Eles sempre buscaram um outro campo, né, que não fosse a cidade. Mas, infelizmente, hoje, né, tudo vem, né, trazendo justamente esse combate urbano, né, não tem hoje como escapar. Uma outra questão é a mudança também na eficácia militar. O adversário, né, voltando para ele também trabalha hoje de uma maneira diferente, né, ele pega o ambiente a seu favor. Ele trabalha com a questão do ambiente para auxiliar, ou pelo menos para ajudar naquela questão, ou para manter o domínio sobre um determinado território. E aí eu vou usar, né, uma analogia, que em outros países, né, como na Guerra do Iraque, onde se começou a ter uma questão muito próxima nesse sentido. Se tinha lá ataques muito pontuais sobre pontos estratégicos que eram feitos por artilharia, mas depois de feito isso, obrigava o soldado americano a ir no local, a fazer uma busca, a fazer uma varredura e entrar com o seu pelotão ou com o seu grupo nesse ambiente da cidade. E aí que muitas vezes o conflito acontecia. Então, você não conhecia o ambiente, você não tinha todas as informações, e o inimigo, né, caso o inimigo, né, que estava lá no Iraque, ou estava no Afeganistão, ele conhece plenamente aquele ambiente. Então, essas estratégias, né, e a eficiência muda muito. Uma outra questão é a dificuldade que se tem, né, de se tomar uma cidade. Eu vou dar como exemplo hoje, a gente está falando muito hoje da questão da guerra da Ucrânia, e a guerra da Ucrânia se teve um primeiro momento que não, ela vai acabar rápido, acho que em 2, 3 meses, o poderio do exército russo vai conseguir, né, derrotar as forças ucranianas. Obviamente que teve todo um trabalho, ao contrário, né, de fortalecer os ucranianos com arma, com tecnologia, né, e isso está se estendendo. Mas se estende mais também por conta da questão da guerra ser travada também nesse ambiente urbano, né? Tem artilharia, tem tudo, tem toda uma estrutura montada para isso, tem toda uma estratégia, mas dentro da cidade também a mesma dificuldade se impõe, e isso está mostrando
né, que o tempo, né, dentro desses ambientes, eles são fatores preponderantes. Então, hoje, na guerra da Ucrânia, está levando mais tempo, também por conta desse fator urbano. E aqui, só para finalizar, a reviravolta, para eu poder já passar para você, né? Não, pode continuar. Eu só vou pôr aqui Assim, o para livro. mostrar a capa, né? Entender. Sim. E aí ele também fala, né, da própria reviravolta, né, do ponto de vista militar, ampliação da formação do militar. Você já até acho que contou e falou alguma coisa que hoje o militar ele tem que ter uma visão, sim, da sociedade como um todo. Você falou multifacetária, né? Talvez seja esse. Então, ele tem que entender, sim, o ambiente cultural, ele tem que entender do ambiente político, jurídico, religioso, humanitário. Ele tem que ser um gerente, na verdade, nesse teatro de operações, né? E, mais ainda, o militar tem que fazer isso, mas todo o comando desse exército também tem que ter a mesma visão. Ele tem que entender todos os fatores que podem contribuir para a vitória dele, né? Ou pelo menos para poder entender como que se dá esse conflito e o porquê que se dá esse conflito, né? Então, quando a gente fala até do ambiente religioso, um exemplo, a gente vê que muitas guerras que estão sendo travadas, como eu disse da África, o Estado Islâmico, é exatamente a questão religiosa envolvida. Religiosa. Você, como um combatente, você precisa entender o que move um soldado que está em nome de Alá ou em nome de uma religião, o que move esse soldado, né, para você poder combatê-lo. Então, é algo assim que chama atenção e dá para a gente uma dinâmica diferente de como hoje tem sido travado algumas guerras do mundo e a importância desse tema, né, desse livro que você está trazendo, para que a gente possa ter essa noção. Claro, acho que eu falei bastante, né? É só o prefácio por enquanto. Então, acho que já está... essa parte, né, que o senhor colocou, eu achei muito, muito importante que para o nosso internauta entender o que realmente ocorre, porque o que a gente observa é que, do modo geral, a população é muito desinformada. Então, muitas vezes recebe o militar, não é, com essa falta de informação e entende que o militar é o inimigo dela. E, na verdade, o militar vem para ajudá-la, né? Vem para livrá-la do problema, mas como ela está no meio dos interesses que dominam, o senhor bem colocou, né? Que na concentração urbana existem os poderes e as riquezas. Então, hoje com realmente esse crescente, né, tráfico de drogas, então os poderes e as riquezas realmente, nossa, tiveram um aumento extraordinário. Então, esses poderes atuam muito. Eu estou imaginando agora, no caso do Brasil, quando você pega lugares, cidades assim, que são mega, né? São mega metrópoles, quando nós falamos de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, por exemplo, né? Então, a gente vê muitos interesses. E aí, eu gostaria que também o senhor comentasse que, nesse cenário, a gente vê com bastante frequência a atuação de dois novos atores, né? Que seriam as organizações não governamentais e a imprensa. Né? A imprensa, quando entra nesse caldeirão, né, de conflitos, e muitas vezes a imprensa vem para ajudar, claro, né, mas muitas vezes, dependendo, tem dos interesses, porque também existe interesse dentro, né, de determinados órgãos de imprensa, e
às vezes, desinforma ao invés de informar, né, o cidadão. Né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse, porque os agentes, né, humanitários mais os militares atuando nesse mesmo espaço não é fácil, né? Não é fácil. Eles deveriam cooperar entre si, mas às vezes o militar ele não tem essa cooperação, não é? Então, sim, às vezes as mídias, né? O fato da mídia trazer para a população o que está acontecendo, né, nessa cidade é sempre algo espetacular, não é? Então, a falta de união que a gente observa, né, de ação, usando, né, o espaço, a unidade espacial mais a unidade temporal, causa uma tragédia clássica, como o autor coloca, né? Então, Major, eu gostaria de que... Porque nessas áreas urbanas é que se concentram, né? A violência, não é? Focalizam a atenção, né? E aí o autor também vai falar sobre... aí se acentua, né, a judicialização das ações militares. Então, e quer queira, quer não, vão ocorrer restrições às liberdades de ação. Então, é um caldeirão, né? E o militar está no meio. E o militar é um ser humano que está ali. Então, eu gostaria muito de que a gente pudesse levar para o nosso internauta, né, o quanto hoje o militar precisa estar capacitado para trabalhar nesse caldeirão aí, né, confuso, né, que é as cidades, né, a parte urbana, para que ele possa atuar de maneira eficaz, né? Claro, boa sua colocação. Eu quero só aproveitar isso para fazer uma correção. Eu acabei falando do filme Falcão Negro em Perigo e eu falei que o conflito acontecia em Benghazi. Na verdade, Benghazi fica na Líbia. A gente está falando da África como um todo, né? Benghazi está na Líbia. Mas o filme, ele passa, na verdade, em Mogadíscio, a capital da Somália. Então, toda a história se desenrola ali em Mogadíscio. Como eu disse, se você não viu, Claire, ou outros não viram, veja esse filme é fantástico. E sendo uma história real ainda, né? No final você vê lá como é que foi a história, é um negócio assim impressionante que aconteceu lá, e é real, né? Então vamos voltar aqui ao que você comentou. Eu vou pegar os dois pontos que você tratou, que são as ONGs e também a atuação da imprensa. Quando a gente vê essas duas questões, eu vou trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui de Brasil. Hoje tem vários conflitos, né, que já estão acontecendo no mundo e outros ainda acontecerão, mas ao mesmo tempo não tem como, Claire. A gente tem que fazer uma analogia, mas não só analogia. A gente tem que pegar tudo que a gente está comentando e também pegar de outros fatores que vêm acontecendo no mundo e outros interesses e outras ideologias. Então eu pego o exemplo do Rio de Janeiro. Quando a gente trabalha com a questão do Rio de Janeiro, lá nós temos, em alguns momentos, tem uma diferença, né, entre guerra e guerrilha, mas no Rio de Janeiro nós vivemos um ambiente hoje de guerrilha urbana, né, declarada, muito abertamente, né, locais que são dominados pelo tráfico, pelo crime, e que faz uma infinidade de ações para se manter naquela localidade, né, o combate contra o corpo, né, até usando a população civil para se proteger, né, dos órgãos e das autoridades. Verdadeiros escudos, né, humanos, né? Exatamente, eles fazem isso, né? Isso é uma prática normal deles que eles fazem. E quando a gente vê, né, eu pego o exemplo do Rio de Janeiro, para que a gente possa entender esse papel das ONGs e da imprensa. E a gente não pode também, dentro do que a gente está discutindo, tirar a questão ideológica. Infelizmente, uma boa parte da imprensa, essas ONGs,
tem uma, digamos assim, uma parcialidade. Eu vou dizer para vocês que eles têm até uma condescendência com o crime. Eles veem, assim, um ato criminoso, ou vê a ação do criminoso, e ainda se tem, né? É incrível isso, mas é uma realidade. Alguns ainda têm a visão romântica de que o criminoso é uma vítima da sociedade, e que Estado... É um coitadinho, né? Exatamente, que o Estado opressor, né, vai até os morros, ou vai até os locais onde está ocorrendo essa guerra, né, e de repente, através dessa força, né, vai oprimir. Um exemplo que eu dou para você é da guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque. Você tinha... os Estados Unidos é um país que já teve muitos momentos de guerra, muitos conflitos. Eles respeitam muito os veteranos, respeitam todos aqueles que cruzaram, às vezes, oceanos para defender a democracia, defender o país deles, né, e defender outros países. Então, isso tem uma força muito grande para o americano. Mas, mesmo assim, ganha corpo hoje dentro de universidades, né, dos ambientes acadêmicos, dentro da imprensa, dentro dessas ONGs, o discurso de esquerda, o discurso marxista, o discurso, né, que sempre coloca a visão de um oprimido e um opressor. Estados Unidos sempre o opressor, né, e os outros países sempre os oprimidos. Então, quando tinha os conflitos do Afeganistão como eu disse aí, no Oriente Médio como um todo, onde os Estados Unidos interviu de alguma maneira, sempre tinha dentro da Casa Americana parlamentares, imprensa, ONGs, que defendiam, né, uma atuação mais benevolente dos militares americanos. Eles nunca conseguiram, porque a população americana, na sua maioria, apoia as ações americanas, mas, ao mesmo tempo que a gente traz dessa questão americana para o Brasil, a gente vê a mesma situação. Então, a gente vê sempre a imprensa, na sua maioria, não são todos, mas na sua maioria, sempre entrando em defesa, coloca ali uma bandeira de direitos humanos, e sempre indo em defesa daquele criminoso, sempre indo em defesa daquele que está causando o mal. A atuação de um policial, e aí eu vou trazer um pouquinho a minha formação, a gente está falando de guerra aqui, mas eu vou trazer para todos que essas guerras que a gente está falando, de guerras urbanas, elas já ocorrem hoje nas cidades num formato de guerrilha. Então, hoje o policial militar do estado de São Paulo, o policial militar da Bahia, o policial militar do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Ceará, eu estou falando de algumas localidades, alguns estados, que têm uma dificuldade de trabalhar com o crime organizado. Quando a gente fala da guerrilha, a gente fala... Gigantesca, né? A dificuldade Exatamente. E hoje o que ocorre, Claire? Pegando todas essas ideias, né, que eu estou fazendo um combo aqui, né, estou explicando de uma forma geral. Mas hoje, o policial militar e o militar, eles têm uma proximidade de atuação. Então, eu dou o exemplo aqui, possivelmente você vai ter a oportunidade de conversar com alguém do 28 INEC, né, onde tem uma atuação que aqui de Campinas, quem não conhece, vai ter alguém que de repente vai vir aqui, vai contar um pouco da história do 28 BIMEC, que é um batalhão de elite do Exército Brasileiro, que fica sediado em Campinas, que já atuou no Haiti, já atuou no Morro do Alemão, já teve uma atuação em várias localidades em área urbana. Então, hoje, esse militar do Exército se prepara para essa atuação urbana. E de uma maneira muito próxima, né, muito linkada com as polícias. Então, tem uma proximidade aqui mesmo em Campinas muito boa e muito eficiente entre o Exército e a Polícia Militar, para uma atuação onde, na verdade, as forças que primeiro estarão em combate, digamos assim, vai ser a força de uma Polícia Militar. O Exército vai entrar também em ação, mas atuando de uma maneira muito próxima, né, daquilo que os dois estão atuando. E quando tem atuação de qualquer um desses órgãos, seja o Exército, seja as Forças Armadas como um todo, que a Marinha também atuou fortemente lá no Rio de Janeiro, ou das polícias militares. Aeronáutica, né? Sim. Você vê que lá no Rio de Janeiro, mas também a atuação aqui, a imprensa ela entra sempre para desfazer aquela atuação legítima, trazendo sempre algum aspecto negativo. Ele não sempre traz negativo. Exatamente, ele nunca, na maioria das vezes, ele não traz o aspecto de que as instituições militares ou policiais estão entrando para fazer com que a gente retome aquele espaço
que já está na mão do crime organizado. Eles sempre colocam que a agressão parte dos militares. E não é verdade, né? Mas hoje a imprensa, infelizmente, a gente não pode confiar mais no que a imprensa diz, como a gente tinha há 15 anos atrás. Você esperava as notícias aparecerem nos jornais, né? Para você poder falar, é isso que está acontecendo, é desse jeito, informar sua opinião. Hoje, graças a Deus, com rede social, você consegue ter informação, você consegue buscar, você consegue saber exatamente o que está acontecendo, às vezes até de uma forma até mais positiva e melhor do que a própria imprensa. E as ONGs, também a maioria das ONGs, elas também têm um viés de esquerda, também têm o mesmo sentimento. Então, quando a gente fala de ONG, eu vou dar um exemplo aqui, ONG de direitos humanos. Infelizmente, eu não conheço nenhuma ONG de direitos humanos que ela não seja de um viés marxista, né, e que tenha todo um trabalho voltado para essa área. Você vai encontrar eu pessoas... também não conheço. Então, você vai encontrar pessoas ali Conheço. que até em algum momento, para deixar até uma certa dúvida para quem não sabe, para quem não entende, deixa uma certa dúvida e eles se colocam como isentão. Não, eu estou aqui porque eu quero só garantir os direitos das pessoas, eu quero que as pessoas tenham justiça. Não, na verdade não. Ele está vendo só um lado, ele está vendo somente o lado do bandido. Ele não vê, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o lado de um policial ou de um militar. Então, só para finalizar, você falou muito bem sobre tudo isso. Essa é uma das batalhas que nós temos, né, como policiais, como militares, como parlamentares, que é exatamente fazer com que esse jogo seja equilibrado. E hoje ele está desequilibrado por falta de imparcialidade da própria imprensa, ou de uma boa parte dela. Exatamente, exatamente. É isso que a gente quer, que eu pretendo realmente trazer nesse livro, e ele tem... eu quero dividir depois ele em duas partes, né? Ele tem 4 capítulos, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o sumário dele. O primeiro capítulo, que a gente depois vai falar mais para frente, ele vai falar a guerra na cidade. Então, internauta, veja bem, quais missões para os exércitos? Então, o que o exército tem que olhar? A guerra na cidade. O segundo capítulo é o soldado urbano. Então, um militar polivalente, que a gente começou a comentar. Depois, então, no capítulo 3, nós vamos falar sobre os exércitos na cidade, né? Então, como sair da Guerra Fria. Vai ser bastante interessante esse capítulo aqui, né? Sim. E, finalmente, o 4º capítulo ele vai falar as organizações militares sob a pressão de mudança. Então, eu depois até vou ver se a gente coloca um pouquinho do que... Eu quero ver se a gente consegue colocar, por exemplo, matérias, né, que o soldado, que o nosso militar ali na SpaceX, que é o início, né? Um rapaz ainda muito jovem que chega para fazer a SpaceX, ele começa a sua carreira militar, depois ele vai lá para Agulhas Negras, né? Então, é muito interessante. Esse jovem até também vai ser algo interessante para a gente discutir, né? Porque ele já vem com uma cultura também, não é? Qual é o ambiente desse jovem militar que chega, né, na SpaceX, que chega no Exército, e depois, finalmente, nós vamos fazer uma conclusão de tudo isso. Eu garanto para você, meu querido internauta, que nós vamos ter, assim, muita coisa para comentar, muita coisa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós vamos ter, assim, uma oportunidade muito grande de colocar para o nosso querido internauta como que é o militar hoje, né? Como esse militar hoje ele tem que ter uma visão polivalente mesmo de todos os assuntos. Ele vai ter que entender de política, como o senhor colocou, né, Major? Política, religião, sabe, geografia, história. Ele vai ter que entender um pouco de tudo para ele poder agir
como um militar, porque quando ele entra num local, vamos pensar, Morro do Alemão, eu já tive lá numa situação de missionária, né? Eu fui lá, não é bem no Morro do Alemão, mas do lado, no Morro do Bom Sucesso, que era bem do lado. Sim. Então, é algo que eu me assustei para nós entrarmos como, né, como civis naquela localidade para oferecermos ajuda. Nós somos ali, era uma igreja evangélica, nós levamos um consultório dentário e nós deixamos ele todo montado para a comunidade, né? Mas mesmo para nós entrarmos nesse local, levamos médicos também, levamos uma série de, né, enfermeiras para fazerem todo um trabalho de conscientização. Nós tivemos que obter autorização do tráfico, do gerente do tráfico, para a gente entrar. Pediu autorização. É exatamente isso. A gente tinha que ter autorização. E era realmente, nós sentimos um ambiente bastante hostil. Eu estou falando de 2012, Major, não é de agora, 2012. Então, imagina agora como a situação está, né? Então, eu lembro que nunca na minha vida eu tinha visto um fuzil, um AR-15, né? E aqueles jovens de 16, 17 anos na garupa de uma moto com um AR-15. Então, era assustador. Eu estou falando de 2012, imagina hoje. Claire, você vê, e é exatamente isso. Eu também tive, através da igreja, em 2 momentos no Rio de Janeiro, e aconteceu exatamente isso, né? Eu já sabia, eu fui como militar, mas, na verdade, não poderia me colocar ali como militar, né? Não podia. Exato, não podia se identificar, né? Até teve um fato que aconteceu que quase que um, né, dos que estavam lá fez um comentário que eu era capitão da PM, mas a gente conseguiu resolver no momento ali. E foi exatamente isso que você falou. Alguns nunca tinham visto arma, né, revólver eles nem usam mais, né? Mas pistola ou arma longa que seja, e tem que pedir autorização para o tráfico. Então, o pastor lá orientou todo mundo nesse sentido, a não estranhar e não ter, desculpa, não ter nenhum tipo de reação, né? Mas que eles estariam bem, porque a igreja é uma das instituições que consegue entrar e sair dessas localidades, mas tudo isso com controle, né? Pedindo autorização. É um absurdo isso, né? É uma coisa, assim, realmente muito estranha. Nós ficamos lá no final de semana e realmente, para a gente... Então, você vê que o policial que deveria ser... é todo um contexto que a gente tem também histórico, né? Sim. O policial que deveria ser respeitado é o contrário, né? A população desinformada, muitas vezes, vê o policial como inimigo dela. Então, não é fácil esse policial hoje poder entrar, aliás, não pode, né? Atualmente é proibido, né? O STF, né? Vamos lembrar. Exatamente, proibiu. A gente nunca deve esquecer quem são as pessoas que promoveram isso. Então, o ministro, eu não acho que ele não é ministro, coisa nenhuma, é um simples advogado que está lá numa função, né, que deveria ser uma das mais honradas, mas é o doutor Edson Fachin. Ele fez essa crueldade com o povo do Rio de Janeiro. E depois ainda teve aí a aquiescência de outros ministros falando que estava certo. E até hoje não tirou. A pandemia já passou, já está, né? A gente está aí num ponto onde vai ser decretada, né, o final dela, mas esse estado ainda continua no Rio de Janeiro. E hoje existem bandidos de todos os lugares do Brasil e até alguns lugares do mundo, porque lá é uma terra, né, que a polícia não entra. Só quem pode entrar lá dentro é o marginal, por decisão, por incrível que pareça, a decisão de um órgão judicial. Se a gente visse lá nos idos de 1990, assistisse um filme, vamos supor,
com uma ordem vindo do Supremo Tribunal Federal, a gente diria, isso é uma ficção, isso Sim. nunca vai existir. Não está acontecendo. Não é? É uma coisa assim muito estranha. Então, a nossa live ela já está com um pouquinho mais de 40 Sim. minutos, né? E eu gostaria de fazê-la um pouquinho mais curta hoje, mas eu gostaria de que a gente fosse, se o senhor tivesse mais alguma coisa para acrescentar nessa parte do prefácio, né? Alguma coisa mais para colocar, eu gostaria para que depois a gente já fosse para as considerações finais. Pô, Claire, da parte do prefácio, não. Somente da introdução, eu queria falar só um ponto com referência à introdução do livro, mas Isso, se pode permitir. ser. Pode ser? Tá? Pode ser. Só lembrando, né, que toda guerra que hoje, né, elas têm uma predominância dessa característica urbana, é algo que sempre foi evitado por todos os militares. Mas não tem mais como. Isso já é uma realidade dentro de todas as instituições militares, sejam elas aqui do Ocidente ou do Oriente. Então, todos já têm hoje uma mudança dentro dos seus quadros de estratégia militar e também de formação, com algo focado e voltado para o combate urbano, onde a gente vai ter, né, infelizmente, como foi dito, uma mudança significativa do tipo de atuação desse militar. Então, esse é um fenômeno que está acontecendo no mundo como um todo. Não é somente aqui no Brasil, não é somente no exército francês, né, que é a origem do nosso autor, nos Estados Unidos, mas o mundo como um todo já tem essas características dessa mudança, né, que vem acontecendo, principalmente desse combate dentro de um ambiente urbano. Então, eu queria só deixar essa lembrança, né, e dizer que o que é pior, né, o que é pior de tudo isso, é que, na verdade, quando a gente fala do combate urbano, isso a gente fala de vidas, fala de um civil, fala de pessoas que não são preparadas para o combate. Aonde essa força militar que está na cidade, ela muitas vezes vai usar a população de escudo, né? A população, uma boa parte dela vai ser retirada, uma boa parte da cidade vai ser evacuada, né? Quando tem esses momentos de conflito, assim como foi na guerra, como está sendo na guerra da Ucrânia, mas infelizmente sempre tem baixas de civis por conta desse envolvimento direto, né, que eles colocam a população civil ali como um escudo. Então, eu queria só falar dessa lembrança, né? Certo. Major, vamos então para as nossas considerações finais, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que o senhor pretende, né, colocar para a gente com esse livro aqui. Da minha parte, eu falo depois, mas eu quero muito levar para o nosso internauta essa visão do militar, né, do ser humano militar que está ali, né, que é pai de família também, não é? E está no meio desse burburinho onde a gente encontra todo esse tipo de conflito e como nós colocamos desses dois agentes, dois novos atores que estão sempre no meio dessas guerras urbanas, que seriam as organizações não governamentais, né? E da imprensa. Então, esse livro aqui eu achei muito propício para nós trazermos, né, para o nosso internauta, para uma reflexão para o nosso internauta entender qual é realmente o papel do militar hoje. O militar hoje, e quando a gente fala de outras forças, nós estamos falando das forças armadas, que seria o exército, né, a aeronáutica, tal. Mas entram outras forças como a polícia militar, porque às vezes para o cidadão comum, aquele que está lá, que vive bem na periferia, às vezes ele não sabe fazer essa diferença entre qual é o papel
da Polícia Militar, não é? Da Guarda Metropolitana, por exemplo, a gente pode até depois falar um pouquinho disso no próximo, né? E do Exército, né? Quando ele realmente tem que entrar em ação. Então, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações. Eu espero que o senhor fique conosco até o final dos comentários, né, desse livro. Sim. Mas esperamos que algumas outras pessoas possam contribuir também, sim, não é? Com certeza. Claro, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente poder conversar, né, da gente poder passar um pouco dessa informação para mais pessoas, e do que você acabou de dizer, né, exatamente, hoje, todo policial militar no Brasil inteiro, como também as Forças Armadas, elas já mudam, né, essa característica sua e a sua formação. Ao mesmo tempo, eu também quero alertar, você pode, em algum momento, escutar, entre aspas, né, na imprensa, um especialista em segurança pública, um especialista nas Forças Armadas, e ele vai ter um viés totalmente, né, ideológico. Nada é ligado à realidade ou à prática, mas ligado a teorias. Muitas vezes esses especialistas pouco conhecem das instituições policiais ou as instituições militares. Muitos deles se colocam como sociólogos, fazem uma tese ou uma dissertação, e do que eles estudaram e que nunca foram a campo, né, somente em livros, eles começam a colocar teorias e informações falsas. Uma dessas informações falsas é dizer que o militar ou o policial militar, né, tem, pela população civil, uma aversão ou uma visão de inimigo. Esses que falam são totalmente desinformados, porque essa formação já ocorre há mais de 40 anos, né? Então, desde que eu entrei na instituição Polícia Militar, já vai mais de 30, né, na década de 80 para 90, essa formação já vinha sendo modificada, e hoje é toda uma geração diferenciada, onde a gente sabe que a base da nossa atividade é sempre de proteger o cidadão. Sempre, em todos os momentos, o que mais o policial militar faz, e também os militares das Forças Armadas, em todas as suas atuações, eles estão sempre protegendo o cidadão, protegendo a sociedade, protegendo os valores e os princípios que ainda regem a sociedade. Então, eu queria deixar como recado final para esse pensamento, né, para cada um de nós aqui que está tendo essa live, que qualquer militar, ele está sempre ali, armado, equipado, com uma viatura, ou seja, um carro de combate, sempre com o foco de defender o cidadão. É esse o mais importante que você tem que entender. Não acredite, assim como a gente não acredita em pesquisas, né, Claire? São todas mentirosas. Não acredite, né? Exatamente, não acredite muitas vezes no que a imprensa, uma boa parte da imprensa fala. Por que eu falo boa parte? Porque tem uma imprensa séria ainda, tem pessoas boas, pessoas que são corretas, são imparciais, são justas, mas infelizmente nos últimos anos a imprensa e vários órgãos de imprensa que eram sérios antigamente, hoje tomaram partido, hoje são parciais, hoje informam de uma forma, desinformam de uma maneira que venha assim a trazer para você o medo, a desinformação, né? E o afastamento desse cidadão das Forças Armadas e das forças policiais. Mas, graças a Deus, Cléber, vem, mesmo com essa campanha intensa da imprensa, de órgãos, de ONGs, a população de bem hoje tem reconhecido nas polícias, na Guarda Municipal e também nas Forças Armadas, realmente essa força que é amiga e que está para ajudar. Então, com toda a campanha que é feita, hoje eu fico muito feliz, né, da gente ver tantas e tantas ações de crianças pedindo para tirar foto com policiais, crianças pedindo para um policial ir na festa de aniversário dele, ir numa escola, tirar foto, conversar. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu peguei o início da nossa PM na década de 90, eu entrei em 1990 na polícia. E eu lembro que não era assim. A gente estava saindo de um momento difícil, onde a imprensa colocava as polícias como inimiga da sociedade. E isso veio modificando, e hoje, graças a Deus, muitas pessoas entendem o papel correto dessas instituições. Obrigado, viu, Claire? Agradeço a você e a todos. Eu agradeço muitíssimo, Major,
a sua fala aqui, a sua apresentação nesse início, nesse pontapé inicial que nós demos, né? Nos guerras urbanas, que na verdade a gente vem falar realmente de paz, né? Estamos trazendo aqui o papel de um profissional militar que hoje ele tem hoje que ser polivalente, né? Exatamente. Querido internauta, pois não, Major? Não, estou concordando com você. Exatamente, que hoje é polivalente, né? Hoje, se a gente fosse, me corrija, porque eu não entendo muito bem de futebol, mas se a gente fosse falar de futebol, seria um atleta que tem que atacar, tem que defender, tem que distribuir ali no meio de campo, tem que fazer tudo. Eu acho que o soldado é mais ou menos isso hoje, né? Exatamente isso, exatamente isso. E até se lembrou um outro item que a gente acabou não falando, que é a guerra assimétrica também. Cabe só um momento da gente pegar aí e ficar discutindo uns 15 minutos para vocês entenderem. Que a guerra assimétrica são valores diferentes. Enquanto o militar e o policial, ele trabalha dentro de todas as regras possíveis, dentro do ordenamento jurídico, você tem um outro lado que não tem regra nenhuma, que faz tudo que é ilegal e tudo que é errado. E aí, para combater isso, é muito difícil, né? É muito difícil. E nós vamos ver isso na próxima live, na semana que vem. A semana que vem vai ser dia 18. Isso, dia 18. Exatamente. No dia 18, a gente vai continuar, Major, falando. Aí, provavelmente, nós possamos já entrar nos capítulos, né? A gente termina essa parte introdutória e iniciamos os capítulos, né? Querido internauta, eu quero desejar para você uma excelente semana, que Deus abençoe muito. Estamos nos preparando para o segundo turno da eleição para presidente, e eu peço que cada um de vocês esteja se preparando muito bem, se informando muito bem, né? Porque nós vamos definir o destino da nossa nação. Então, eu desejo que tenhamos uma semana de paz, né, Major? De tranquilidade. E desejo a todos uma excelente semana. E na próxima live, eu espero que outros convidados possam estar conosco. Querido internauta, eu recomendo esse livro, se você puder adquirir, você entra direto na Bibliex, é a biblioteca do Exército, entra lá, livraria virtual, você pode adquirir esse livro, ele está por R$35, para você ter uma ideia, né, do que realmente seriam essas guerras urbanas. Major, eu não sei prestar muito bem continência, mas acho que deve ser assim, né? Correto, tá bom, velho. Muito bom. Que Deus abençoe, viu? Uma excelente semana para o senhor e para todo o nosso pessoal, todos os nossos internautas. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Grande abraço hein? a todos. Obrigada, um abraço, hein?